Olá turma, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos à correção das atividades, certo? Nós corrigimos até a página 33, a questão 19, letra A e letra B, e a gente continua na página 34, letra C. Apresente um exemplo da propaganda nazista que confirme a afirmação de Goebbels. A afirmação dele é aquela da mentira contada várias vezes torna-se verdade. E seria o que? A propaganda antissemita, né, anti-judeu, que usava aí o argumento da raça, né? E vai ser um exemplo bom, porque uma vez que os estudos que teve depois da Segunda Guerra Mundial provou que não existe diferenciação de raça, né? As diferenças genéticas são bem mínimas, então por isso a propaganda antissemita seria um exemplo dessa afirmação de Goebbels. Questão 20, analise a imagem a seguir. Descreva os elementos da imagem, a letra A. Aí você vai dizer que tem um menino, né, com um estudante, porque tem uma pasta no braço direito. No braço esquerdo ele está levantando, como se estivesse declamando alguma coisa, está com a boca aberta, como se estivesse gritando algo, falando algo. E tem a imagem da suástica aí. Então isso seria os elementos que vocês podem aí descrever. Letra B, identifique o objetivo do cartaz. Claro que o objetivo vai ser mobilizar o apoio do jovem, né, do estudante. Letra C, discuta o papel da propaganda e da educação no nazismo alemão. Gente, o papel da propaganda e da educação serviu como controle ideológico, né? Quem estava por cima ali, a liderança, né? Esses homens brancos aí dessa raça ariana, eles queriam controlar a população e levar todos eles no caminho de ser antissemita, né? De hostilizar todas as outras etnias. Analise a imagem a seguir. Aí tem uma ilustração de um livro infantil, né? Letra A, descreva os elementos da imagem, na questão 21. O que é que tem na imagem aí? A gente vê crianças, né, da raça ariana ridicularizando, hostilizando tanto um professor judeu quanto crianças judias e negras. Letra B, analise como esse tipo de ilustração contribuiu para propagar o antissemitismo. É porque todas as ilustrações vinham ali, tanto nos livros de literatura quanto nos livros didáticos, né? E isso era para quê? Para ensinar as crianças arianas desde cedo já hostilizar todo mundo que era judeu, negro, né? E todo mundo ali que era hostilizado pelos alemães. Seguimos com a correção agora na página 36, questão 22. Identifique os elementos que favoreceram a ascensão do fascismo em Portugal e na Espanha. O que é que vai favorecer? Gente, o que favoreceu foi o crescimento e o fortalecimento dos grupos populares. Então, a elite ficou com medo, né, do povo de esquerda, das ideias, da ideologia de esquerda. Então, essas elites se uniram aí para barrar o avanço da esquerda. Página 37 agora, questão 23. Explique por que a Guerra Civil Espanhola foi considerada um laboratório para a Segunda Guerra Mundial. Ora, a segunda Guerra Mundial a gente teve ali o que? Alemanha e Itália unidas. Então, na Guerra Civil Espanhola, antes, elas já estavam ali o que? Se unindo, né? Em apoio à Falange. E ali elas vão testar todos os seus equipamentos bélicos. Então, elas aproveitaram ali esse momento para testar os seus equipamentos bélicos. A Falange sai vitoriosa ali. E a gente vai ter ali a França, a Inglaterra, tipo, ó, em silêncio, né? Omissas. E aí isso fez com que Hitler pensasse que ele poderia ganhar aí uma nova guerra mundial, como foi a Segunda Guerra, mas não ganhou. Questão 24, compare o fim do salazarismo ao fim do franquismo. Né? Tipo, todos os dois, o salazarismo e o franquismo, não se manteve depois da morte de seus líderes. Né? A Revolução dos Cravos em Portugal, que é do salazarismo ali, vai acabar em 1974 e em 77 já lança ali novas eleições, e na Espanha conclui-se todo o processo de transição democrática, porque se inicia ali em 1975. Agora partimos para as atividades do capítulo 2, tá? Começamos com a questão 1 na página 45. Aí tem, leia o trecho da marchinha de carnaval, ai seu mé. Aí traz o trecho logo embaixo, tá? E letra A vem a questão. A marchinha de carnaval apoia ou se opõe ao candidato à presidência? E aí é a pergunta. Ela se opõe, né, gente? Ela não é a favor ali ao candidato Arthur Bernardes, porque o trecho é referente a Arthur Bernardes. E qual é o trecho? Selecione o trecho que justifica a sua resposta. É quando diz assim, lá no Palácio das Águias, olé, não hás de pôr o pé.
né? Vai ser esse trecho que demonstra. Letra B. Vou narrar a correção. Apresente a justificativa para a posição. Apresente a justificativa para a posição defendida na marchinha. A marchinha diz assim: embora se faça uma Bernarda a cacete, né, que refere-se aí ao fato de Arthur ele não ter o apoio de todo mundo, né, porque ele tinha bastante oposição. Principalmente porque a galera da oposição sabia das fraudes eleitorais que já rolavam naquela época, e também a gente tem o envolvimento dele lá com as tal das cartas falsas. Segunda questão. Identifique as principais reivindicações e os ideais defendidos pelos tenentes. O que é que os tenentes queriam? Eles defendiam ali uma reforma política, né, com propostas liberais. Ele queria voto secreto e também queria esse voto secreto para que não houvesse aí essas fraudes eleitorais, essas manobras eleitorais que haviam sempre. Terceira questão. Tem o texto, leia o texto a seguir, vocês vão ler o texto e tem lá. Explique a crítica sobre a reação do presidente Arthur Bernardes ao levante de 1924. Tá? A crítica sobre a reação do presidente ao levante de 1924. No caso, ele vai ser criticado, né, por causa do uso de bastante armamento, né, e a população sofreu ali, muita gente morreu. Durante todo esse levante de 1924, houve destruição de prédios, houve destruição ali das ruas, e ali o texto vai se referir como ele, como ele foi frio, né, e preocupado somente ali com ele mesmo, né, minha autoridade eu vou exercer, ponto final. Vamos continuar nossa correção, página 48, questão 4. Leia o texto a seguir. Aí ele traz um texto do historiador Boris Faustus ali sobre a coluna Prestes. E letra A vem a questão. Descreva como o historiador Boris Faustus avalia a coluna Prestes. O que é que Boris Faustus vai falar aí sobre essa coluna? Ele vai achar que não houve assim um êxito militar, né, porque não contaram com o apoio da população rural. Mas, em compensação, né, levantou ali bastante insatisfação contra a política oligárquica da população urbana. Letra B. Reconheça uma contribuição do movimento. O movimento intensificou essa insatisfação com a política oligárquica, né, e consolidou assim um sentimento de esperança para alguns setores da sociedade, né, que via ali esses tenentes militares ali via eles como uma porta de salvação para aquele período. Quinta questão. Contextualize o surgimento do modernismo brasileiro. Veio depois da Primeira Guerra Mundial, né, veio novas propostas de interpretação do Brasil, foi importante isso, né, expressões artísticas inéditas que eles foram lá beber no exterior e trouxe para o Brasil e fez aqui uma arte genuinamente brasileira. Sexta questão. Discuta uma mudança na visão sobre indígenas e negros propostas pelos modernistas. Aí vai estar a questão de que esses modernistas eles tentaram tirar aquela visão idealizada e romântica do Brasil, né, e colocaram tanto os negros como os indígenas como sujeitos mesmo da sociedade brasileira, né, que no caso que a imagem do negro e do indígena não ficasse só associada ao passado imaginário, mas que sim, eles estavam ali presentes, né, povos nativos, teve experiência escravista no caso dos negros e fazem parte da sociedade e compõem ali a cultura dessa sociedade. É isso que os modernistas trouxeram dentro dessa proposta. Vamos agora para a página 51, sétima questão. Leia o texto a seguir sobre a proposta para a economia do candidato Júlio Prestes, lembra dele já? E responda ao que se pede. Lembra que quem estava no cargo foi Washington Luiz, tá? E aí Júlio Prestes ganhou a eleição contra Getúlio Vargas. Identifique os principais apoiadores de Júlio Prestes. Quem foi, gente? O setor cafeiro paulista, né? Eles esperavam ali que Júlio Prestes desse uma solução, porque o Brasil estava sofrendo os efeitos da crise de 1929 e eles queriam ali, né, algo que solucionasse o problema deles. Letra B. Identifique no texto as propostas de Júlio Prestes para evitar o agravamento da crise econômica. O que é que Júlio Prestes estava propondo? Primeiro, estabilizar o câmbio, né, a questão da moeda ali, de acordo com a libra esterlina, e reduzir a instabilidade do setor cafeiro por meio da compra do excedente de produção, e ele queria evitar mesmo a queda do preço do café. Oitavo, analisa o cartaz a seguir. Então, o cartaz, como ele é meio assim, Getúlio Vargas, vice-presidente, João Pessoa, Aliança Liberal, blá, blá, blá. Contextualiza o surgimento do grupo político ao qual o cartaz faz referência, que é a letra A, né? O grupo político vai ser quem, gente? Aliança Liberal, de Getúlio Vargas, né, que é a união ali de Minas Gerais e Paraíba.
e Rio Grande do Sul, né, que representou ali a quebra, né, das oligarquias de São Paulo e Minas, né, que foi a quebra da política do café com leite. Letra B. Relacione os candidatos mencionados no cartaz e o rompimento da política com café com leite, do café com leite. Os candidatos mencionados vai ser Getúlio Vargas e João Pessoa, né? E o aparecimento dessa aliança liberal, né, vai significar o enfraquecimento da política do café com leite, né? Mostrou aí a presença desses grupos na disputa presidencial, mostrou que São Paulo agora estava sozinho. Continuando, página 52, letra C da oitava questão. Identifique no cartaz, que é aquele cartaz ainda, uma promessa feita pelos candidatos. Qual foi a promessa feita pelos candidatos ali? No cartaz dá para identificar que ele vai se preocupar o quê? Que o povo tenha opinião a partir de agora, né? Liberdade nas urnas, que seria a questão do voto secreto e acabar ali com as fraudes eleitorais. Nona questão. Analise a charge a seguir. A charge aí do lado, né? Getúlio Vargas, com licença, seu Julinho, com a cadeira meio assim, né? E Julinho batendo a bunda no chão. Isso lembra as danças das cadeiras, né? Aquela dança das crianças, né? Que as crianças rodam em volta da cadeira e alguém sempre fica fora da cadeira aí. E essa charge vai representar o quê? Que Júlio Prestes venceu a eleição de 1930, ele ia assumir o posto, mas Getúlio Vargas foi lá antes dele assumir o posto e tomou a cadeira da presidência. Vamos agora para a página 56, questão 10. Explique o que foi o estado de compromisso e sua importância para o governo provisório de Getúlio Vargas. Durante o governo provisório, Getúlio Vargas vai assumir aquela postura, né, de estabelecer um Estado forte. Ele vai fazer aí a manutenção dos benefícios das elites regionais e, ao mesmo tempo, ele vai substituir os governadores pelos interventores, de maioria tenentes, né, porque foram os tenentes que ajudaram ele, e aí você sabe, né, aquilo que eu falei na aula. Para a próxima questão, 11, letra A. Aponte o objetivo da interferência do governo na cultura nacional. Vi um texto aí antes, tá? E por que é que Getúlio Vargas ele interferiu aí na cultura nacional? Porque ele queria ali captar elementos de forte apelo cultural vigente naquela época. Para quê, gente? Para trazer uma imagem de um país moderno, culturalmente falando. A letra B. Identifique no texto um exemplo de mudança na visão sobre a influência afrodescendente na cultura brasileira e justifique sua resposta. No caso aí seria a valorização do samba, né? Porque o samba é de origem afrodescendente. E aí o samba ele foi colocado ali como uma expressão da cultura nacional. Letra C, explique a relação entre a desconstrução da imagem do malandro como o brasileiro ideal e a política trabalhista de Vargas. Essa desconstrução, né, do malandro que o samba trazia aí, ele vai ser desconstruído para trazer a imagem de um trabalhador ordeiro, né, de um trabalhador disciplinado, que fazia a ligação aí com todas as ideias trabalhistas de Getúlio Vargas. Vamos para a questão 12, ela traz um texto e aí a gente vai para a letra A. Aponte uma característica do pensamento tradicional mencionado no texto. O pensamento tradicional é de que a mulher ela não tinha participação política, seja por voto ou seja por candidatura a cargos políticos. Letra B. Porque a luta pela representatividade política das mulheres significou um rompimento com o pensamento tradicional. Por quê, gente? Porque essa representatividade política das mulheres ela vai mudar toda a estrutura que veio ali do período colonial, que a gente herdou do período colonial, onde dizia que a mulher era o quê? Inferior ao homem, por isso ela não poderia votar e nem poderia concorrer a cargos políticos. Vamos agora para a questão 13, já estou na página 60. Vamos lá. Analise o cartaz a seguir e depois descreva os elementos da imagem para explicar o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Aí você lembra, né? Aqueles estudantes que foram no jornal Pro Vargas e morreram, foram assassinados. E a gente vai ter os estudantes com as siglas, né? As iniciais do nome deles, MMDC. E aí você vê, eles estão à sua espera para completar o batalhão Aliste-se MMDC, que virou aí a sigla de símbolo dessa revolução. A imagem ela vai ter ali duas bandeiras, né? A bandeira de São Paulo, ela está atrás, mas está maior, para mostrar a importância que ela tem para o Brasil. O Brasil está na frente, mas está em menor tamanho. Frontalmente a gente vê ali para completar o batalhão Aliste-se, para incentivar os jovens a se candidatarem, né, a se alistarem, melhor dizendo, o exército, né, convocar os jovens para a luta armada assim, em prol de pedir essa Assembleia Constituinte, né, foi essa revolução contra Getúlio Vargas ou a revolução a favor de uma nova Constituição, querendo que Getúlio Vargas promovesse
essa Assembleia Constituinte. Questão 14, né? Vamos lá para a letra A. Explique o que era o mecanismo da degola. Vai ser a prática no qual os legisladores ali, eles poderiam indeferir, ou seja, negar, vetar o candidato eleito. Dizia assim, porque ele está eleito, mas ele não foi considerado apto para governar. Né? Tinha muito isso. Letra B. Aponte a função da justiça eleitoral discutida no texto. Vem um texto antes na questão 14, tá? A função da justiça eleitoral, né? No caso, a justiça eleitoral tirava do poder legislativo o controle sobre o seu próprio processo de renovação. Tá? A justiça eleitoral tem esse poder aí. Questão 15, sobre a Constituição de 1934, né? A Constituição que Getúlio Vargas vai fazer quando ele inicia o período do governo constitucional. Letra A. Explica uma mudança relativa à economia. No caso, foi a nacionalização, né, do subsolo brasileiro. Tudo que eu falei a vocês sobre as riquezas naturais, as jazidas, as cachoeiras, as minas, tudo isso foi nacionalizado, né? Tornou-se ali recursos nacionais. Letra B. Legislação trabalhista. No caso, ele foi regulamentar a jornada de trabalho para 8 horas, o descanso semanal remunerado, que eu falei a vocês, foi o domingo, as férias, a indenização, no caso de dispensa sem justa causa, por aí vai. Letra C. A participação política, no caso, o voto passou a ser secreto e agora já pode acontecer aí o voto pelas mulheres, né? Letra D. Educação. No caso, a garantia da educação da população passou a ser responsabilidade do Estado a partir dessa Constituição. Questão 16, página 63. Analisa a imagem a seguir e explica o sentido da ilustração da capa da revista integralista Anauê. Anauê era lá o lema dos integralistas, né? A imagem vai mostrar ali um indígena ao centro, ele está olhando ali para o lado direito, está desapercebido da parte do campo, né? E ele não está vendo que vem uma mão vermelha ali com a adaga para poder matá-lo. A mão vermelha representa o comunismo e tem uma mão verde que está impedindo isso de acontecer. A mão verde representa os integralistas. Questão 17. Leia o trecho do Manifesto da Aliança Nacional Libertadora, que era dos comunistas, claro, né? E responda ao que se pede. Aí vem. Cresce a indagação do povo contra a escravidão econômica e política que se encontra o Brasil. Estalam as algemas que prendem as forças produtivas, blá, 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 blá. Vamos lá para a questão? Letra A. Explica as razões da indignação do povo apontadas no texto. No caso, o texto vai falar da indignação do povo contra o quê? A dependência econômica brasileira. No caso, a ANL, que é a associação, a Aliança Nacional Libertadora, era contra o quê? O imperialismo, né? Ela defendia ali o cancelamento do pagamento da dívida externa como forma do Brasil se afirmar como soberano frente a todas as investidas da Inglaterra, né? De se posicionar superior ao Brasil. Letra B. Aponte as propostas da Aliança Nacional Libertadora para solucionar os problemas apresentados. Cancelamento da dívida externa, era isso que eles propunham, e também a reforma agrária. Vamos para a questão 18. Tem um quadro aí para preencher com a diferença da ação integralista com a Aliança Nacional Libertadora. Propostas econômicas. A ação integralista queria a maior intervenção do Estado, né, porque tem as características fascistas, lembra? E a ANL queria a reforma agrária, nacionalização das empresas estrangeiras para poder acabar com a desigualdade. Sobre a participação da população na política. Claro que a ação integralista queria só membros de elite, né, gente? Membros aptos intelectualmente. E a ANL queria o quê? População, que fosse universal. Sobre os segmentos sociais, apoiadores do grupo. Quem apoiava a ação integralista eram conservadores e classe média, e quem apoiava a ANL eram camadas liberais, socialistas, sindicalistas e parte dos tenentes, não todos. Questão 19 da página 66. Letra A. Identifique o episódio noticiado pelo jornal. Tem um jornal aí, tá vendo? Carlos Prestes à frente da insurreição armada no Rio, blá, 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 blá. Isso aí seria o Levante Comunista de 1935, que foi aí de forma ruim chamado de Intentona Comunista. A gente já falou sobre esse evento. Letra B. Aponte um desdobramento do evento mencionado. O desdobramento vai ser o discurso do combate ao comunismo,
né, que vai ser intensificado ali. Vargas aproveita para colocar logo o Brasil em estado de sítio e ele começa a perseguir os opositores do governo, né, ele vai começar a concentrar mais poder nas suas mãos, se aproveitando dessa ameaça comunista, entre aspas, né. Vamos para a questão 20. Leia a manchete do jornal Correio da Manhã. Depois explique como a notícia contribuiu para o golpe de Estado de 1937. Gente, o jornal está bem pequeno, né? Mas está ali. As instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil. Né? Foi uma notícia que vai mobilizar a população para apoiar Vargas, né? Por causa ali da ameaça comunista, né? Porque aí Vargas surgia ali como um protetor do comunismo, né? A gente sabe que ele vai ter o tal do plano Cohen, que ele vai criar para dizer que o Brasil estava em ameaça comunista. Aí as forças militares vão apoiar Getúlio Vargas, as forças armadas, e aí o que ele vai fazer? Dissolver o Congresso, acabar com o Congresso, porque o Congresso, gente, é democracia, representa a democracia, tá? Que representa a gente lá no Legislativo. Então, ele acaba com o Legislativo, né? E ele vai começar aí o seu governo ditatorial. Aponte mudanças na Constituição de 1937 que afetaram a vida dos trabalhadores. A Constituição de 1937 é a Constituição que inaugura aí esse período do Estado Novo, né? Que é a ditadura de Vargas. E o que vai afetar a vida dos trabalhadores é porque acaba com o direito às greves, né? Acabou ali com a independência que os sindicatos tinham. Os sindicatos agora passariam a ser controlados pelo governo de Vargas. Vamos para a questão 22, tá? Ela começa na página 69 e continua na página 70. Então, a letra B, de fato, vai estar na letra A da página 70. Vamos lá. Identifique no texto 3 finalidades da Hora do Brasil. Traz um texto. E as finalidades da Hora do Brasil, que era o programa ali, era informar sobre os atos do presidente, incentivar o gosto pela música brasileira e construir ali um sentimento cívico, né? Um sentimento ali de cidadão. B. Discuta o papel da Hora do Brasil para o projeto nacionalista do Estado Novo. No caso, vai ser importante, né? Porque a cultura é um instrumento constitutivo desse projeto, né? O rádio vai ser o principal meio de comunicação, o pessoal na época, né? Rádio, televisão não existia ainda, a televisão veio para o Brasil a partir de 1950 e os programas contavam ali com uma programação voltada para a identidade nacional. Questão 23. Leia o texto a seguir e depois explique o objetivo da cerimônia da queima das bandeiras estaduais. Tem um texto que vai falar aí sobre essa cerimônia para incendiar ali as bandeiras estaduais. É bem fácil essa, né? Porque Getúlio Vargas ele queria o quê? Nacionalizar, ele queria um Estado forte. Então, ele queria, com a queima das bandeiras, simbolizar a eliminação dos regionalismos, né? E focar ou enfatizar o nacionalismo. E vamos para a questão 24. Leia o texto a seguir. Esse texto eu acho importante ler com vocês, porque a gente não trabalhou isso na aula. O projeto original de Mário de Andrade recebeu modificações significativas trazidas pela orientação de Rodrigo Melo Franco de Andrade ao longo dos 30 anos em que esteve à frente do SFAM. O que é SFAM? É o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? Então, durante esse período, o SFAM vai nortear sua política pelas noções de tradição e de civilização, dando especial ênfase à relação com o passado. Os bens culturais classificados como patrimônio deveriam fazer a mediação entre os heróis nacionais e os personagens históricos, os brasileiros de ontem e os brasileiros de hoje. Então, essa apropriação do passado era concebida como instrumento para educar a população a respeito da unidade e permanência da nação. Então, vamos para responder a questão, né? Relacione as informações do texto sobre o SFAM ao nacionalismo defendido pelo Estado Novo. Então, a gente já viu ali que o SFAM tinha a função de classificar os bens culturais como patrimônios pelo critério da mediação entre os heróis nacionais e os personagens históricos, né? Os brasileiros de ontem e os brasileiros de hoje. E esse nacionalismo, né, defendido pelo Estado Novo era o quê? O da miscigenação. Valorizar as tradições, os personagens culturais adaptados ali ao mundo moderno, né? À nação moderna. Então esse seria o nacionalismo, essa unidade de toda essa diversidade, né? Dessa miscigenação. E vamos para a página 73, questão 25. Tá acabando, calma aí, viu? Na página 25 tem lá, né? Leia o trecho do texto do historiador José Murilo de Carvalho, um historiador muito top,
e explique por que o autor caracterizou o Estado Novo como um regime autoritário social. Fácil, né? O Estado Novo foi um regime autoritário porque Getúlio Vargas teve várias características aí baseadas na sua Constituição de 1937, que o presidente agora podia governar por decretos, né? Tipo a censura prévia, a extinção dos partidos políticos, o controle dos sindicatos, a abolição do direito de greve, a pena de morte, o fechamento do Senado, tudo isso aí. E isso caracteriza como regime autoritário e social por causa da relação deles com os trabalhadores, né? Que foi intensificada ali pela propaganda, né? Tipo, ele foi considerado como o pai dos pobres e isso foi divulgado dessa forma. A questão 26, né, tem uma relação com isso aí, as questões se complementam. Analise o cartaz produzido pelo DIP, que é o Departamento de Imprensa, e descreva como o governo Vargas foi representado. Ali você está vendo trabalhadores, né, tá vendo o olhar de Getúlio Vargas ali no centro, aquele olhar meio acolhedor, né, ele era ali o pai dos pobres, né, o carismático, e de ambos os lados, ao fundo, a imagem de fábricas ali mostrando industrialização e na frente ali os trabalhadores. É isso aí. Questão 27. Apresente duas características do populismo presentes no governo de Getúlio Vargas. Né? O que é aquele populismo? É a visão do presidente como um líder carismático, um líder paternalista, capaz ali de dialogar com diferentes setores da sociedade. O presidente seria um mediador e ele fez isso muito bem, né? E outra característica também é na aprovação das leis trabalhistas, que foi importante aí para os trabalhadores. E vamos para as últimas páginas, vamos para a página 76. Analise a manchete do jornal O Globo, e responda o que se pede. Está lá, torpedeado um navio brasileiro, blá, 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 blá. Isso aí é mais ligado à guerra, tá? Detalhe o que diz a notícia. Então, a manchete vai falar do ataque ao navio brasileiro Buarque, né, durante a Segunda Guerra Mundial, pelos torpedos do submarino alemão. Né? Letra B, aponte um desdobramento do acontecimento noticiado. Então, a partir daí, a opinião pública vai apoiar a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial pelo fato de que, claro, o navio brasileiro ele foi atacado. Então, o Brasil vai declarar guerra aos países do eixo, né, que lá é a Alemanha, Itália, e vai enviar lá a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, para lutar lá na Segunda Guerra Mundial. Questão 29. Analise a imagem, leia o texto a seguir e responda o que se pede. Né? Descreva o slogan da FEB. Né? Qual é o slogan da FEB? Né? Que a cobra vai fumar tal. No caso, seria aí a imagem que apresenta uma cobra fumando. A gente já ouviu muito isso, né? A cobra vai fumar. Isso é um ditado aí desse período. Letra B. Aponte o significado para a frase utilizada pela FEB como símbolo. Né? Essa frase ela vai ser utilizada como símbolo para dizer que o exército brasileiro ele ia para a guerra, né, com uma força, com entusiasmo, para vencer os seus inimigos. Né? E essa frase vai estar ligada ali a uma fala anterior, a entrada do país na guerra, né, quando a participação no conflito era improvável. Tipo, ninguém acreditava que ia participar do conflito, assim como ninguém acreditava que uma cobra pudesse fumar. Né? É uma metáfora aí. Relacione o slogan da FEB com a opinião pública sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É fácil de responder, né, porque tipo, os brasileiros não eram favoráveis, né, que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial e por esse motivo acreditava que era mais fácil uma cobra fumar do que os brasileiros irem para a Segunda Guerra Mundial. Só que depois do ataque dos navios, o ataque dos submarinos alemães aos navios brasileiros, né, aí pronto, apoiou agora a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Vamos para a nossa última questão 30. Leia o texto da canção Nosso Presidente Continua, composta por Haroldo Lobo e Wilson Batista, e depois faça o que se pede. Vamos lá para a letra da canção, viu? Pode haver eleição lá no morro, que o nosso presidente continua. O presidente da nossa escola de samba tem trabalhado para ver a turma sambar, mas como sempre há meia dúzia de batuqueiros atrapalhando, não deixa o homem trabalhar. Não adianta oposição. Estamos com o presidente e ele está com razão. Está vendo? Olha qual movimento que eu falei com vocês que teve aí no final do Estado Novo. Letra A. Indique o nome do movimento a qual a canção faz referência. É o queremismo, tá?
Descreva a visão sobre o presidente apresentada na canção. O presidente ele vai ser descrito como um homem que trabalha pelo outro. E explique o argumento utilizado na canção para defender o presidente. É que a oposição não deixava ele trabalhar. Certo? Beijos. Finalizamos aqui e sucesso.